Oremos. Nosso querido e amado Pai, agradecemos pela oportunidade que, mais uma vez, na Tua graça, Tu nos concedes de podermos meditar na Tua Palavra e, em particular, em Jesus, que é o nosso Criador, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Agradecemos por estes escritos inspirados que Tu inspiraste o Teu servo no passado, o apóstolo Pedro, a escrever, e obrigado pela luz que, também através destes escritos, vem até nós nos dias de hoje. Suplicamos a Tua direção, a direção do Teu Espírito Santo. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, nesta lição nós iremos ver que nos escritos de Pedro, Jesus é, aliás, como no resto de todas as Escrituras, a figura principal, o personagem principal. Aliás, Jesus, recordam-se dele uma vez em diálogo com alguns judeus ter dito: vós pensais ter nelas a vida eterna, nelas as Escrituras, mas são elas que testificam de mim. Sabem que os antigos judeus, ainda hoje, dentro do judaísmo tradicional, pois bem, se crê que a vida eterna está na própria palavra em si e que é pelo facto de se estudar a palavra a fundo em todos os seus detalhes que nós então podemos apreender e ter acesso à vida eterna. E isso era a mentalidade judaica do tempo de Jesus. Mas ele disse: vós estudais as Escrituras por cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Pois bem, não é exceção. Nos escritos de Pedro, pois bem, Jesus é, como não poderia deixar de ser, a figura principal. E nesses escritos de Pedro, nós encontramos aí Jesus como o nosso sacrifício. Pedro fala também da paixão de Cristo, e quando nós falamos de paixão, entendamos por paixão, como o autor diz e muito bem, aquele período de grande sofrimento de Jesus que antecedeu a sua morte. Depois, Pedro também se refere à ressurreição de Jesus. E depois ele fala finalmente como Messias e como Messias divino. Permitam-me, nestes poucos minutos que nós temos, de eu vos enfatizar um aspecto que infelizmente hoje é colocado em causa mesmo em alguns meios adventistas. E esse aspecto que eu considero absolutamente fundamental, crucial, para a nossa compreensão de Jesus é nada mais, nada menos do que a divindade de Jesus Cristo. Reparem, eu gostaria de partilhar convosco, em primeiro lugar, um texto do apóstolo Pedro, que vem em 2 de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 1, onde Pedro diz o seguinte: Simão Pedro, ele aqui apresenta-se, depois diz: servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça, e agora reparem o que é que ele diz a seguir: na justiça de quem? Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Reparem que quando aqui o apóstolo Pedro usa esta conjunção copulativa e fazendo a ligação, aliás, como vem mencionado aqui no trimensário, na lição de quinta-feira, diz aqui, 2 de Pedro 1.1 diz: o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. No original grego, o mesmo artigo definido, isto é, é usado tanto para Deus como para Salvador. Gramaticalmente, isto significa que tanto Deus como Salvador se referem a Jesus. Portanto, 2 de Pedro 1.1 apresenta-se como uma das claríssimas indicações no Novo Testamento da plena divindade de Jesus. Reparem que o apóstolo Paulo, na sua epístola a Tito, no capítulo 2 e no versículo 13, diz exatamente a mesma coisa. Aguardando a bendita esperança, ou a bem-aventurada esperança, consoante outras versões, e a manifestação da glória de quem? Do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Portanto, falando de Cristo Jesus, que aqui Paulo identifica como sendo o Salvador, o que é que ele diz também? Que ele, Jesus Cristo, é o nosso quê? Grande Deus. Portanto, Pedro, como vimos, também se refere ao nosso, como diz aqui, portanto, ao nosso Salvador, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E agora, deixem-me mostrar-vos aquilo que o apóstolo João também diz. Por exemplo, na primeira epístola de João, no capítulo 5 e no versículo 20, lemos o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. E agora repare o que é que o apóstolo João diz. Este, referindo-se a Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, reparem, quer Pedro, quer Paulo, quer João, todos aqui a afirmar de uma forma absolutamente clara
a divindade de Jesus Cristo. Recordam-se, por exemplo, quando o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos e recebeu aquelas visões espetaculares que Deus lhe deu. Reparem, vamos ver em Apocalipse, no capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, o que é que aconteceu quando João recebeu visões e explicações de um anjo. Pois bem, aí não nos é dito o nome desse anjo, mas por comparação com o livro de Daniel podemos supor tratar-se do anjo Gabriel, que apareceu também a dar explicações a Daniel. E então, em Apocalipse, no capítulo 19, e no versículo 9, lemos o seguinte: Então me falou o anjo. É João a falar e ele diz: Então me falou o anjo. Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. E quando João ouve dizer da parte do anjo que são estas as verdadeiras palavras de Deus, reparem, ele certamente numa demonstração de alegria incontida, o que é que ele faz? Ele prostra-se aos pés do anjo. Querem ver? O versículo 10 diz isso. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ou seja, ele prostrou-se com um objetivo claro, adorar o anjo. O anjo, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, disse o anjo a João, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Pois bem, João, mais à frente, no capítulo 22, parece que não tinha aprendido a lição aqui, ou provavelmente, mais uma vez, ele estava tão entusiasmado com aquilo que lhe tinha sido revelado, que ele faz a mesma coisa. Em Apocalipse, no capítulo 22, versículos 8 e 9, lemos o seguinte: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas. Para quê? Para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, claramente, o que é que o anjo disse a João? Que ele deveria adorar unicamente a quem? Unicamente a Deus. Pois bem, recordam-se daquele episódio com o endemoniado gadareno que vem relatado em Marcos 5? Venham, por favor, ver esse texto comigo. Marcos, capítulo 5. E nós aí vemos algo muito interessante. É que quando esse homem vê Jesus ao longe, corre ao seu encontro. E corre ao seu encontro para fazer o quê? Reparem o que é que o texto nos diz. Marcos, no capítulo 5, e vamos ler o versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu, e o que é que fez? O que é que o texto diz? Lá em Marcos 5, 6, confirme por favor na sua Bíblia. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E agora eu faço a pergunta, querem por favor indicar-me onde é que mais à frente neste relato nos é dito que Jesus disse a este homem: olha, vê, não faças isso. Ou seja, dando uma resposta equivalente àquela que o anjo deu a João? Conseguem encontrar onde é que o texto diz, onde é que mais à frente nos é dito que Jesus recusou a adoração? Pois bem, podem procurar à vontade, não encontram. E sabem porquê que não encontram? Porque Jesus não impediu que este homem o adorasse. E agora a minha pergunta é, se Jesus não impediu que este homem o adorasse, porquê que não impediu? Sabem porquê? À luz daquilo que o anjo revelou a João, apenas quem é que pode ser adorado? Deus. Então, se Jesus não recusou a adoração que este homem lhe prestou, o que é que isto indica? Que Jesus é Deus. Amigos, se Jesus não é Deus, então nesse caso Jesus cometeu um erro terrível aqui. Reparem, não pode ser de outra maneira. Mas, há outro texto em Lucas, no capítulo 5 e no versículo 21, Lucas capítulo 5 e no versículo 21, onde Jesus é acusado de dizer blasfémia. E em Lucas 5, 21, lemos o seguinte: E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: Quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Reparem, neste ponto eles estavam absolutamente corretos. Mas agora reparem, mais à frente Jesus vai dizer: Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Reparem, Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Ele o demonstrou curando o paralítico. Eu pergunto, se Jesus não é Deus, então Jesus não tem autoridade para perdoar pecados. E se Jesus não tem autoridade para perdoar pecados, ele não pode ser o nosso Salvador. E se ele não é o nosso Salvador, quem o é? Ninguém. Então, nesse caso, como diz o apóstolo Paulo, estamos perdidos, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Reparem, é algo absolutamente crucial, amigos. Reparem, em João 10:33 nós encontramos também que os judeus quiseram matar Jesus
porque ele se tinha feito a si mesmo igual a Deus. Ou seja, porquê que eles quiseram matar a Jesus? Porque não reconheciam a sua divindade. Eu pergunto, quem não aceita a divindade de Jesus, qual é o partido que está a tomar? Está a tomar o partido de Jesus ou o partido dos líderes religiosos do tempo de Jesus? Então, esta questão é absolutamente crucial. Jesus é Deus e, por isso, pode e deve ser adorado. E, por isso, Ele é o nosso Salvador. Amigos, que esta noção fique absolutamente clara na vossa mente e que nada nem ninguém vos possa demover desta firme convicção de que Jesus Cristo é realmente Deus. Que Deus vos abençoe.